Acho que a gente podia começar falando um pouco do ladrilho, né? Como que ele é fabricado. Aqui a gente tem algumas peças. Você pode segurar para mim? A gente tem aqui algumas peças com desenho, né? O ladrilho hidráulico, a gente vê muitos nesses imóveis históricos do centro de Cuiabá, mas ele é uma tecnologia um pouco mais moderna, né? Ele é uma tecnologia que começou a ser empregada já no século XX. Antigamente se usavam piso de terra batida, ou um piso cerâmico, rústico, né? E ao longo do tempo foi sendo substituído por esse, né? Que ele cria uma impermeabilização melhor da superfície, ele é mais fácil de limpar do que um chão de terra batida. E ele, enfim, ele está relacionado a um período de higienização das casas, né? Então, o uso de peças de cerâmica para fazer esses revestimentos. O ladrilho hidráulico, ele é feito basicamente, ele é feito numa prensa e ele é feito basicamente em duas camadas, né? A gente pode ver que ele tem uma camada que tem uma areiazinha mais grossa, que é essa camada de baixo, e uma camada colorida e com uma areiazinha mais fina, que ela fica tipo aqui em cima. Na verdade, ele é feito ao contrário, né? A forma dele tem o desenho, que é esse padrão. Aí ele é preenchido geralmente com uma mistura mais líquida de cimento e corante. Aí, em cima dessa mistura líquida, eles jogam esse pó fino, que vai fazer, que vai ser esse secante, né? Vai dar essa união de um lado com o outro. E aí eles colocam essa camada de cimento mais grossa por cima. Então essa forma ela vai na prensa, ela é prensada e depois ele é colocado para curar durante 28 dias, geralmente, que é o tempo de cura de um cimento. Ele é chamado de ladrilho hidráulico porque, diferente da cal que a gente usa, que é um ligante aéreo, o cimento ele é um ligante hidráulico que a gente fala, né? Porque ele precisa da água para ter a reação dele, né? Para ele dar a pega. Então, pelo fato de precisar da água para a reação, ele é um ligante hidráulico. Por conta disso, pelo fato dele ser de cimento, ele é um ladrilho hidráulico. O que a gente está programando para hoje, nesse protocolo de limpeza, a gente vai fazer uma limpeza em 3 etapas, né? Com 3 níveis de remoção dessa sujeira. Né? Isso aqui tá menorzinho, a primeira etapa, a gente vai usar a enceradeira, que é essa máquina, né? Que tem um motor circular que vai fazer a limpeza de grandes áreas, mas ela não consegue pegar os cantinhos, né? Então a gente vai ter que fazer manualmente essa remoção da sujeira nos cantos. Então, a primeira fase de limpeza, a gente vai fazer uma diluição de detergente neutro com água. A gente sempre subestima o poder do detergente, mas como o André falou, como é uma peça porosa, infelizmente a gente não pode usar outros químicos ácidos, porque mesmo que no primeiro momento pareça que ele fez uma limpeza, né, como ele impregna na peça, ele pode amarelar, ele pode manchar ao longo do tempo. Então a gente vai usar exclusivamente o detergente para fazer essa limpeza. Então, para o nosso protocolo de hoje, a gente determinou que a limpeza ela vai ser um detergente neutro diluído em 1:10. Então vai ser 1 litro de detergente para 10 litros de água. Ele vai ser o suficiente para fazer a limpeza. A gente vai ver que na hora que a gente fizer a esfregação, tanto com a bucha quanto com o nylon, com a escova, ele vai fazer espuma, ele vai ter esse poder de limpeza. Não precisa colocar detergente demais na mistura. Ele diluído já funciona. E aí o passo a passo é o seguinte, né? A gente tem ali os encaixes da enceradeira. Zampa, você pode me ajudar aí mostrando, né? Esse do meio aqui, ele é uma escova de nylon que ela vai ter uma função como a dessa escovinha de mão, né? Essa aqui a gente sempre prioriza fazer movimentos circulares, né, para conseguir tirar a sujeira sem riscar, né, qualquer coisa desse sentido. Então, ao mesmo tempo que a gente vai fazer a limpeza com a enceradeira, né, das grandes áreas, usando esse encaixe, a gente vai também usar esse para fazer os cantinhos, né, e os detalhezinhos. Pode ser que a gente precise usar uma espátula só para tirar essas partezinhas que estão um pouco mais duras, né? Essa vai ser a primeira fase de limpeza.
A segunda fase de limpeza vai ser uma fase mais abrasiva, né? Que a gente vai tentar remover realmente manchas que estão impregnadas, né? Sujeiras mais resistentes, que aí esse disco preto, que ele vai ter uma função, né? Como a da lixa d'água. Nessa segunda etapa a gente vai fazer só com água, né? A lixa d'água a gente precisa que ela esteja encharcada, né? Para ela não riscar, mas ainda assim conseguir fazer um desbaste. Então, esse vai ser para os cantinhos próximos ao rodapé, feito na mão mesmo. É uma lixa 150, então ela é uma lixa bem fina, né? De novo, naquela coisa de que a gente não quer tirar muito da camada de cima, então a gente usa uma lixa que ela é bem fina, né? Ela é quase sedosa no toque. Se por acaso a abrasão está tirando muito o desenho, a gente não insiste, né, nesse desbaste. E isso é muito leve, sem aplicar muita força, a gente vai fazendo também movimentos circulares, né, nessas regiões. E aí, além da lixa d'água, a gente vai usar esse disco que ele chama rebolo. Ele é um disco de cerâmica e que ele também serve para desbastar. No primeiro, ele é um encaixe de uma ferramenta elétrica, né? Tipo aquela lixadeira de mão. Só que a gente testou usar ele na mão e ele dá um desbaste suficiente para algumas manchas mais insistentes. Então esse aqui a gente não vai usar em todo o piso, só nos lugares que a gente identificar que precisa de um desbaste um pouco mais agressivo, né? Mas também tomando cuidado para ver se o pigmento se a gente não está perdendo toda a camada do pigmento, né? O rebolo também, ele é bom para tirar mancha de ferrugem e também o amarelado que fica nas peças, porque como às vezes é muito superficial, tanto o amarelamento como algumas manchas de ferrugem, elas não entram realmente na peça, um desbaste leve por cima da peça é o suficiente para a gente conseguir tanto voltar uma cor um pouco mais clara, quanto tirar também essas manchas. Isso. Aí a gente vai tirar, né, toda essa água dessa etapa e vai partir para a terceira e última etapa, que é com o disco verde, que ele é como essa parte verde da bucha, né? Ele é um nylon parecido e que ele é para uma remoção superficial de sujeira, né? Ele não é mais daí um desbaste, né? Ele vai fazer uma limpeza mesmo. E junto da esponja, para alguns tipos de mancha, ferrugem também, ou outras que ficarem mais difíceis de sair, a palha de aço também pode ser usada junto da bucha, né, para a gente fazer o trabalho de mão, né? E terminado isso, a gente vai tirar toda essa água, né, enxaguar, puxar essa água e aguardar para o próximo dia, né, o piso bem sequinho, para daí a gente passar para a etapa de encerar o piso, né? A gente tem que encerar com ele bem seco. Olha como é que a sujeirinha vem indo embora. Esse recurso de desbastar o piso, como a gente vai fazer, ele é um recurso, vamos dizer, de último caso, né? Então, ele não faz parte... como a Ana falou, vai ser uma limpeza pesada, então ele não faz parte de uma manutenção corriqueira do piso, ele é um processo de recuperação do piso. Então, assim, não é uma coisa que pode ficar sendo feita de tempo em tempo, porque como ele tira muito pouco, mas ele tira da superfície do piso, isso ao longo do tempo pode danificar. Mas para o geral do piso, para fazer essa recuperação geral, como é o nosso caso aqui, esse conjunto de ações que a gente vai fazer é o suficiente. Então a gente faz isso para não ser uma coisa que seja recorrente. A gente faz isso para recuperar ele agora, a gente vai fazer um enceramento e vai fazer vai selar ele, e aí daí para frente é conservação do piso, né? Só a limpeza com pano mesmo e o polimento dele ao longo do tempo.